Bom dia, irmãos e irmãs. Nós retomamos a nossa série sobre os 5 pilares da Reforma. Aqueles 5 grandes temas foram redescobertos no século XVI. Somente Escritura, somente Cristo, somente graça, somente fé, somente glória de Deus. Nós estamos em 2017, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. E daí a gente está tratando desses temas aqui nesses domingos. Nós já tratamos de 2 desses temas, como já foi dito, e um ponto que eu tentei colocar para vocês semana passada, em nossa meditação sobre somente Cristo, é o seguinte: enquanto a gente vai passando durante esse mês, é possível uma igreja ser precisamente chamada de evangélica se ela não prega, se ela não ensina, se ela não valoriza esses 5 temas? Esse é um ponto para nós pensarmos aqui durante esse mês. Eu não sei como é que é exatamente o cenário evangélico aqui em São José dos Campos. O que eu sei é que é um dos lugares onde os evangélicos, chamados evangélicos, mais crescem no Brasil hoje. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, de onde eu vim, na década de 50, haviam exatas 36 denominações no município do Rio de Janeiro. Nos anos 2000, haviam 5.000 denominações no Rio de Janeiro. Os títulos aí as placas de igreja com os nomes os mais criativos possíveis que você imaginar. Então, para nós aqui, esse mês, que a gente celebra a Reforma do século XVI, que é um marco importante não só para a fé cristã, mas para a própria história e para o momento que nós vivemos hoje, se é possível uma igreja ser de fato evangélica se ela não tem bem no centro da sua mensagem esses 5 temas como decisivos, essenciais. Hoje nós vamos tratar de graça somente, ou a salvação pela graça somente, mas para falar da graça a gente precisa falar da lei, e há bastante confusão sobre esses 2 temas. Então o título da meditação de hoje de manhã é a correta relação entre a lei e a graça, ou a salvação pela graça somente. Eu vou basear a meditação de hoje de manhã num único verso bíblico, Gálatas capítulo 3, verso 24. Eu vou estar usando hoje Almeida 21, não porque eu não tenha a NVI, eu ganhei presente, inclusive, tanto eu como o Thiago, né, a gente ganhou de presente a NVI, letra gigante aí para não esquecer em casa, mas eu entendi que a tradução da Almeida 21 está mais precisa e é mais autoexplicativa e vai ajudar a gente a entender melhor o encadeamento da mensagem. Então, Gálatas capítulo 3, verso 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte: desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Eu vou ler de novo. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Seria interessante, bem rapidamente, a gente tentar traçar o contexto aí dessa famosa epístola, talvez uma das epístolas mais importantes de todo o Novo Testamento. Paulo ele funda uma série de igrejas na região da Galácia, que seria parte da atual Turquia hoje. Ele planta essas igrejas com bastante esforço, mas quando ele vira as costas, quando ele deixa aquelas igrejas e se volta a outro campo, algum outro tipo de cristãos começam a andar nos passos de Paulo e começam a semear algum tipo de contenda e discórdia dentro da igreja da Galácia. Paulo é o campeão da graça, ele é o doutor da graça, por assim dizer. E ele comunicou a graça para aquelas pessoas na Galácia de tal forma que eles foram chamados e atraídos a Cristo e se constituíram igreja. Agora, esses cristãos, que são judeus como Paulo é judeu, começam a ensinar um outro tipo de mensagem. Os eruditos, aí, os exegetas, vão rotular esse outro grupo como cristãos judaizantes. Esses chamados cristãos judaizantes começaram a questionar o ministério de Paulo como uma forma de abrir um espaço para que a mensagem que Paulo havia pregado anteriormente fosse colocada de lado e agora a mensagem desses judaizantes viesse a sobressair. Então eles começaram a ensinar que a salvação era pela fé. Isso não era algo disputado para esses crentes judaizantes. Eles estavam prontos a concordar com Paulo nesse sentido. Mas o que eles começaram a ensinar é que a mensagem de Paulo era radical demais e unilateral demais. Então o que eles começaram a proclamar nas igrejas da Galácia é que não bastava apenas crer em Jesus,
Para que um homem ou mulher viesse a ser salvo, era necessário não só crer em Jesus, mas também passar a cumprir aquilo que Paulo chama nessa epístola, entre aspas, de obras da lei. Em outras palavras, para que um gentio na Galácia, uma pessoa completamente estranha a Israel, ao oráculo de Deus a Israel, a aliança de Deus com Israel, a circuncisão, etc., esse gentio viesse a ser um crente de fato, ele precisaria crer em Jesus, mas para os homens eles precisariam ser circuncidados, e homens e mulheres precisariam se submeter às regras dietéticas e precisariam guardar o Shabá, o sábado, que começaria aí na sexta-feira à noite, como um sinal de que eles agora eram parte do novo povo de Deus. Em outras palavras, o que esses cristãos judaizantes estavam ensinando é que os gentios, aquelas pessoas que não eram de etnia judaica, eles só seriam de fato cristãos se eles abraçassem um tipo de revisão cristã do judaísmo, defendendo a noção de cooperação para a salvação. Eles seriam salvos na medida que cooperassem com a graça, abraçando as obras da lei. E como eu gosto de dizer, Paulo realmente não está para brincadeira na epístola aos Gálatas, né? A epístola que ele escreve aos Gálatas. Essa epístola não tem uma única palavra de elogio, não tem uma única palavra distintiva, destacando algum amigo de Paulo, como São Jerônimo, um antigo pai da igreja que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, ele dizia, quando ele lia a epístola de Paulo aos Gálatas, ele escutava raios e trovões. Paulo chega ao ponto de amaldiçoar essas pessoas. 2 vezes, logo no começo da epístola, versos 6 até verso 9. E por que ele amaldiçoa? Porque ele torna esses cristãos judaizantes, esses novos mestres, gente que está amaldiçoada pelo próprio Deus, gente que Paulo evoca as maldições divinas sobre elas. Porque eles estão ensinando um outro evangelho que não é evangelho. Em Gálatas 1, Paulo ele usa uma distinção que se perde na tradução portuguesa. Ele vai dizer que esses cristãos judaizantes, eles ensinavam que eles estavam ensinando uma outra ênfase da mensagem de Jesus Cristo. Olha, Paulo ele ensinou uma parte, agora nós estamos complementando a mensagem de Paulo. Paulo ensinou que a salvação é por Cristo e graça e fé somente. Mas ok, Paulo não foi completo, ele foi unilateral. Nós estamos ensinando que é necessário crer em Jesus, é necessário descansar na graça, mas a gente tem que operar um pouco, a gente tem que trabalhar um pouco para ser salvo. E a gente coopera com Deus, abraçando as regras da antiga aliança, as regras do judaísmo e do Antigo Testamento. É isso que eles estão dizendo, e Paulo vai dizer de jeito nenhum. Esses mestres, eles estão ensinando uma outra mensagem que não vem de Deus. Esses mestres estão ensinando a mensagem que vem da própria carne, por isso eles são malditos, eles são duplamente malditos. E o ponto de Paulo aqui é tão sério, já que o que está em risco é a graça somente, que o único lugar em todo o Novo Testamento que um grupo é amaldiçoado 2 vezes é esse grupo que está semeando a contenda entre as igrejas da Galácia e sugerindo que a salvação não é só pela graça somente, mas o ser humano deve cooperar com a salvação, cooperar com a graça, cumprindo as obras da lei ou fazendo as obras da lei. Mas tal noção é completamente rejeitada pelo apóstolo Paulo na sua epístola. Antes, o que Paulo vai fazer é mostrar o que é a lei, uma visão correta do que é a lei e qual a relação da lei com a graça e como as duas operam. Então, nós voltamos aqui ao nosso texto, Gálatas capítulo 3, verso 24. Eu vou dividir em 3 partes. Então, eu vou tratar aí do papel da lei. A lei se tornou nosso guia. Depois, o que a lei de fato faz, ela nos conduz a Cristo. E qual é o fim da lei para que a gente venha a ser justificado pela fé somente. Então, a primeira parte aí, nós tratamos então de qual é o papel da lei para Paulo. Nesse pequeno verso 24 do capítulo 3, o nosso apóstolo basicamente resume toda a epístola que ele escreveu aos Gálatas. Em poucas sentenças, ele simplesmente responde todos os dilemas levantados pelos cristãos judaizantes. Ele começa dizendo que a lei se tornou nosso guia, ou como diz a NVI, a lei se tornou nosso tutor. Então, um ponto importante para nós aqui é a gente tentar entender o que vem a ser a lei. Uma expressão que aparece em Gálatas é que os crentes judaizantes ensinavam que era necessário crer e, por assim dizer, trabalhar fazendo as obras da lei.
O que vem a ser lei, então? As obras da lei é o cumprimento da circuncisão, das regras dietéticas judaicas, a guarda do sábado. Paulo vai rejeitar as obras da lei como um caminho para a salvação, uma forma de cooperar para a salvação. Mas, do outro lado, ele vai estabelecer a lei em termos corretos. Essa lei que Paulo tem vista aqui não são as obras da lei, mas é a lei moral dada no Sinai, lá no começo do Antigo Testamento, quando Deus se revela, se apresenta para Moisés e dá aquelas 10 palavras para Moisés. Então, a lei que Paulo tem vista aqui, essa lei que é o nosso tutor, a lei que é nosso guia, não é as obras da lei que ele está rejeitando, mas é a lei moral, é o decálogo dado no Sinai. E aqui vale a pena relembrar rapidamente aqui as chamadas 10 palavras, né? Há um mandamento que nós devemos adorar a Deus somente, outro que a gente não deve fazer ídolos e cultuá-los, outro que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão, a gente não deve violar a santificação do dia de descanso, devemos honrar pai e mãe, não devemos assassinar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. O ponto, talvez, que a gente às vezes perde de vista aqui, que é muito fácil cumprir as obras da lei. Se você notar, as obras da lei são obras basicamente externas que são feitas para Deus. Uma cicatriz que é feita no corpo, um tipo de corte que é feito no corpo, cumprir as regras dietéticas do Antigo Testamento, comer comida kosher, por exemplo, não tocar carne impura, comida impura, guardar o sábado. Todos esses sinais externos são fáceis de cumprir. Agora, cumprir o decálogo é uma impossibilidade. E a gente vai tentar ver isso no decorrer da nossa mensagem hoje de manhã. Então, Paulo começa lembrando aqui que a lei, que é o nosso guia, que é o nosso tutor, é uma lei muito específica. Essa lei não é as obras da lei que ele está rejeitando como meio de salvação. Essa lei aqui é a lei dada no Sinai, aquelas 10 palavras, as 10 instruções que Deus deu no Sinai. E um ponto importante para nós, é que muitos de nós foram criados numa tradição em que se supõe que essa lei moral não tem mais nenhum valor para o cristão, para o gentio na nova aliança. Essa lei moral não diz mais nada para a gente, nós não temos mais o que aprender com a lei moral, mas Paulo está dizendo que essa lei é nosso guia, essa lei é nosso tutor, ou como no grego, a lei é nosso aio. Então, Paulo aqui é bem específico, antes a gente desenvolver o ponto aqui, ele está tratando da lei como dada no Sinai, aquelas 10 palavras, as 10 instruções dadas para o povo do pacto no Sinai. O que ele quer lembrar aqui é que essa lei tem valor permanente, e ela é dada como nosso guia. A palavra grega que é dada aí é aio, é uma palavra bem específica, ela caracterizava um tipo de escravo do mundo antigo, geralmente um escravo mais educado, provavelmente um escravo grego, que cuidava de um menino rico e tinha como dever aí levá-lo para a escola, buscá-lo na escola. Então era um tipo de escolta, e ele aplicava deveres disciplinares de cunho moral, algumas vezes até mesmo usando de castigo físico para que aquele jovem rico pudesse aprender de fato. Só lembrando aqui, a escravidão no mundo antigo não tem nada a ver com etnia, a escravidão tinha tudo a ver com a questão da derrota no campo de batalha, um povo era derrotado pelos romanos, toda aquela nação era tornada como escrava. Então aqui a gente tem visto um tipo de escravo culto, provavelmente um escravo grego, que era esse tipo de guia para a criança, para o adolescente, enquanto ele crescia, e ele podia usar então castigos disciplinares para disciplinar essa criança. Da palavra aio vem a palavra pedagogo, e daí dá a ideia de que a lei é um guardião, é um tutor, daí a tradução da NVI, é um atendente, um tipo de escravo que atenderia às necessidades intelectuais de uma criança, ou, de forma bem literal, a lei seria o guia de crianças. Então, o ponto de Paulo aqui é que ele usa a expressão guia, tutor, e daí a palavra aio, como um tipo de metáfora para comunicar o que a lei faz com todos nós, judeus e gentios. E aí vem a pergunta, então, como é que a lei se torna nosso guia, como é que a lei se torna nosso tutor? Em primeiro lugar, a lei se torna nosso guia, nosso tutor, ao descobrir e revelar as nossas transgressões, o nosso pecado.
E eu vou citar vários textos aqui só para ilustrar o ponto aqui. Por exemplo, em Gálatas 3,19, eu estou usando outra tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, para tornar o texto aí mais claro para a gente aqui, vai dizer o seguinte, que a lei é dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Então a lei é um tutor, a lei é um guia, e um guia muitas vezes severo, duro, conosco, porque a lei revela os nossos pecados, revela tudo aquilo que a gente faz contra Deus. Tendo a lei moral na mente, e contrapondo as obras da lei, a gente pode lembrar que, mais uma vez, as obras da lei, esses ritos externos, a gente pode fazer. A gente pode fingir para as pessoas, ou a gente pode aparentar para as pessoas que nós estamos no povo de Deus pelo puro cumprimento desses ritos externos. Mas Paulo está rejeitando esses ritos externos como uma forma de cooperação com a graça. Corretamente entendida, a lei revela os nossos pecados. E quando a gente é confrontado pelo decálogo, vamos pensar no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. A gente é chamado, é comandado a adorar somente a Deus. Quem de nós consegue adorar a Deus todo o tempo? Volta e meia nós estamos colocando no lugar de Deus nossos ídolos, nossos muitos ídolos que a gente gosta de fabricar. O mandamento diz, não tomarás o nome de Deus em vão. E geralmente, principalmente aqueles criados assim, numa tradição mais influenciada pelos americanos, entendem que o cumprimento do mandamento consiste em não proferir o nome de Deus em todo o tempo. Mas a ideia do mandamento, corretamente entendida, é que a gente não deve ter pensamento medíocre ou pequeno de Deus. E quem consegue pensar de Deus de forma apropriada aqui entre nós? Nota que, mandamento após mandamento, a gente vai quebrando, vai destruindo esses mandamentos. E Deus ordenou esses mandamentos de tal forma que se a gente quebra um mandamento, é como se quebrasse todos os outros mandamentos. A gente pula para o último mandamento, eu vou voltar ele mais adiante. O último mandamento diz não cobiçar. A gente é chamado a preservar a castidade do nosso coração. A gente é chamado a viver contente com o que nós temos. Quem não vive sem cobiçar aqui? Cobiçar os bens do próximo, cobiçar aquilo que o próximo tem, cobiçar aquilo que a gente não tem, cobiçar aquilo que a gente gostaria de ter. A gente está constantemente quebrando o mandamento, constantemente violando o mandamento. Então a lei é dada por Deus para nós, para revelar os nossos pecados, revelar a nossa miséria diante de Deus. Então, como diz o texto, Gálatas 3,19, a lei é dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Num ponto muito sério aqui, quando nós quebramos o mandamento, nós estamos atacando a própria honra e dignidade de Deus. Nós estamos indo contra o próprio Deus. Então, gente, num ponto bem sério aqui, quando nós pecamos, nós não estamos pecando contra o próximo. Nós não estamos deixando de, por assim dizer, não satisfazer os ideais que as pessoas têm da gente. Quando nós pecamos, nós estamos ofendendo o próprio Deus nas maiores alturas. Nós estamos quebrando o mandamento que Ele nos deu. Nós pecamos contra o próprio Deus. Esse é o ponto de Paulo aqui. A lei revela os nossos pecados e revela que nós pecamos contra o próprio Deus, nós quebramos o mandamento do próprio Deus. Um outro ponto que a gente pode destacar, e lembrando da lei como nosso guia, como nosso tutor, é que onde não existe lei, o pecado não aparece. Paulo vai dizer em Romanos 4,15, onde não há lei, também não há transgressão. Qual é o ponto? Se a lei não é dada, a gente é como um gato preto preso dentro de um quarto escuro, a gente não consegue nem ver a si próprios. Mas quando a lei é dada por nós, e dada por revelação, a lei que vem do alto, o pecado começa a aparecer. A lei começa a apontar onde nós quebramos as instruções divinas, onde nós estamos desonrando Deus e pecando contra Deus. Então, a lei, como nosso guia, descobre e revela as nossas transgressões. E não só isso, a lei também coloca o pecado numa perspectiva correta, isto é, o pecado que nós cometemos contra Deus é excessivamente maligno. Paulo vai dizer em Romanos 5,20 e depois Romanos 7,7. A lei veio para aumentar o mal, a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então a lei é dada para nós para iluminar o nosso estado de miséria diante de Deus, para iluminar o
que o que nós fazemos ao quebrar o mandamento de Deus é algo excessivamente maligno, posto que a gente está atacando a própria majestade divina. Nós estamos ofendendo o próprio Deus Santo com o nosso mau procedimento. A lei também revela quão terrível é o pecado. Por exemplo, Paulo em Romanos 7,13 vai dizer que, a fim de que pelo mandamento se mostrasse, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso, ou como diz a nova tradução da linguagem de hoje, o mandamento é dado para que o pecado se mostrasse mais terrível ainda. Então é muito engraçado como é que nós procedemos. Muitas vezes nós racionalizamos o pecado e nós achamos que nós não devemos cometer certos pecados para não escandalizar pessoas, não ofender pessoas. As pessoas vão ficar chateadas conosco porque elas têm um certo tipo de padrão para nós, mas o que Paulo está lembrando aqui é que quando nós estamos pecando, a lei lembra que o nosso pecado é algo terrível, posto que é cometido ou contra o próprio Deus. E para mim é bem revelador a forma como o povo de Deus responde a Moisés após a lei ser dada. Em Êxodo 20:19, a lei é lida para o povo, Moisés vai colocando diante do povo as 10 instruções, e o povo diz, não fale Deus conosco, senão morreremos. Então, outras palavras, a lei é nosso tutor, nosso guia, e é um tutor duro, rude, porque a lei revela o caráter absolutamente santo de Deus. Em outras palavras, a lei tem valor permanente. Nós continuamos debaixo da lei. Não as obras da lei, não ritos externos para tentar agradar a Deus ou tentar cooperar com Deus para a salvação, mas a lei dada no Sinai. Nós continuamos sobre a lei, mas a lei nunca como princípio de salvação. A lei não é dada para salvar a gente. Antes, a lei esmaga a gente. A lei revela todo o nosso fracasso em atender às demandas divinas. A lei, por assim dizer, pulveriza toda a nossa arrogância e orgulho na presença de Deus. João Calvino sintetiza o ponto da seguinte forma. A lei, ao exibir a justiça de Deus, os convenceu de sua própria injustiça, pois os mandamentos de Deus, como através de um espelho, puderam ver quão longe estavam da verdadeira justiça. E assim foram lembrados de que a justiça tem de ser buscada em outro lugar. Ora, se a gente é injusto, se a gente não consegue se tornar justo da presença de Deus, a gente tem que buscar a justiça em outro lugar, fora de nós, para a gente entrar numa relação correta com Ele. Então, Calvino continua dizendo, as ameaças da lei os compeliam e os pressionavam a buscar refúgio da ira e da maldição divinas. Aliás, elas não lhes deram descanso enquanto não se obrigaram a buscar a graça de Cristo. Lembra o nosso texto? A lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo. Então, num aspecto bem sério, a lei tem valor permanente. A lei dada no Sinai continua tendo valor para nós agora também na nova aliança. Nós, gentios, estamos debaixo da lei. A lei não é estranha para a gente, só que a lei não é para nós um caminho de salvação, posto que nenhum de nós tem como cumprir todos os mandamentos. Antes, a lei é dada, revelando o caráter totalmente puro e reto e santo de Deus, para estilhaçar completamente a nossa soberba e nossa arrogância e levar-nos a buscar em outro lugar, em outro princípio, justiça pelo qual a gente pode se conectar com Deus. Em outras palavras, aqui, nessa pequena palavra do apóstolo Paulo aqui, toda noção legalista e de cooperação com a salvação é estilhaçada e destruída. É muito fácil nós acharmos que sermos cristãos é uma questão ligada a comportamento. E não é de hoje que eu, Tiago e outros aí escutam que eu sou cristão porque eu fui batizado há tanto tempo, já há anos eu sou batizado. Não, eu sou cristão porque eu me decidi por Jesus, eu tomei a decisão por Jesus. E o pastor disse que agora eu estava salvo. Eu sou cristão porque eu não bebo, não fumo, ou eu não tenho barba, ou eu me visto de certa forma. Uma mulher pode dizer, eu sou cristã porque eu me visto de forma modesta, não uso maquiagem, não corto cabelo, etc. Nota, por trás de todo esse tipo de argumentação está a noção judaizante que é rejeitada por Paulo aqui. As obras da lei do judaísmo antigo foram substituídas por regras e comportamentos. Só que essas regras e comportamentos não têm nenhum papel em nos colocar numa relação correta com Deus. Antes, quando todos nós juntos somos colocados diante da lei como esse tutor, esse guia,
toda a nossa religiosidade é despedaçada, toda a nossa arrogância é destruída, toda a nossa noção de que a gente é bom e por isso que a graça foi nos dada é arrasada. Não fica pedra sobre pedra. Então, a lei como tutor e como guia revela o nosso estado sem Cristo. Nota que a gente ainda não entrou na segunda parte da mensagem. A gente está tratando aqui de a lei se tornou nosso guia. Ela vai nos conduzir a Cristo. Mas quem é o homem e a mulher sem Cristo do mundo diante dessa lei, essa lei que é um tutor? A lei vai lembrar que aqueles que estão sem Cristo do mundo são inimigos de Deus. Revertendo o dito de Paulo em Romanos 5:1, temos paz com Deus? Nós temos paz com Deus quando fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Enquanto a gente não tem Jesus, nós estamos em litígio, em luta contra o próprio Deus. Nós somos inimigos de Deus. Então, a lei, como nosso tutor, como nosso guia, também despedaça completamente toda noção de que a gente pode ser religioso, pode estar conectado com Deus sem Jesus Cristo. Falar de Deus sem Jesus não tem serventia nenhuma para o apóstolo Paulo e para a fé cristã. E aqui é um desafio para a gente aqui. Será que as músicas que a gente canta podem ser cantadas por um islamita, por um espírita, por certos católicos, sem problema algum? Se eles estão cantando as nossas músicas sem nenhum problema de consciência, nenhum desafio intelectual, é que a gente está cantando errado aqui. As nossas letras estão erradas. A gente tem que colocar Cristo no coração das músicas que a gente canta. Cristo tem que estar no centro das nossas orações. Cristo tem que estar no centro da nossa mensagem. É muito fácil falar de Deus de forma genérica. Mas Paulo lembra que a lei é um tutor que nos conduz a Cristo. Então, sem Cristo, a lei lembra, esse tutor duro, rude, lembra que sem Cristo nós somos inimigos de Deus, nós estamos em luta com Deus. Se nós tivéssemos a chance, sem Cristo, nós escalaríamos até o trono de Deus no universo, nós o mataríamos, tiraríamos o cadáver dele do trono e assentaríamos no trono no lugar dele. Isso somos nós, sem Cristo, no mundo. Inimigos de Deus em luta contra Deus, nós precisamos de Cristo para sermos reconciliados com Deus. A lei lembra que sem Cristo nós somos mortos em nossos pecados. Paulo vai lembrar em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. A palavra pecado pode ser interpretada como errar o alvo, a palavra transgressão como sair do caminho, isto é, Deus dá um alvo para a gente cumprir, a gente não consegue atingi-lo, Deus nos dá um caminho pelo qual trilhar, um caminho de santidade, retidão, a gente não consegue caminhar nele, então nós somos pecadores e transgressores, e nós estamos mortos nesses pecados e transgressões. A gente gosta da ficção de que o ser humano ele está no barco, no meio de uma tormenta, e ele ainda tem controle. Um pregador pode jogar a boia de Jesus, outro pode jogar a boia do Evangelho segundo Allan Kardec, outro a boia do Livro dos Mormons, outro os textos de Ellen Goldwhite, outro talvez o socialismo como um tipo de princípio de religião secular. E esse ser humano ali no barco, ele pode pular no mar e nadar até uma daquelas boias e encontrar algum tipo de salvação ali. Mas o que Paulo lembra é que o ser humano está no porão do barco, o barco afundou e o ser humano morreu. O ser humano está morto nos seus pecados e transgressões. O morto não tem vida. O morto precisa ser vivificado para receber graça, para receber o favor divino. O ser humano está morto. Então a lei lembra, mais uma vez, tem em mente, a lei aqui é nosso aio, é nosso tutor, nosso guia, e não um tutor para brincadeira. Ele está com uma palmatória, os mais velhos lembram. Ele está ensinando a gente com palmatória. E a lei, como esse mestre que usa uma palmatória, quer lembrar que sem Cristo, nós não somente somos inimigos de Deus, mas também estamos mortos em nossos pecados. Mais do que isso, na sequência em Efésios 2, Paulo vai lembrar que o ser humano sem Cristo no mundo não só está morto nos seus pecados, mas ele é escravo dos seus desejos do mundo e de Satanás. O ser humano não tem livre-arbítrio, nesse sentido. Ou, em outras palavras, a liberdade do ser humano é usada apenas para fazer os seus desejos maus, para fazer a vontade do diabo e fazer a vontade do mundo como uma ideologia, um sistema anti-Deus, um sistema que se levanta contra Deus. Como alguém morto pode escolher? Como alguém que é escravo pode escolher? Então, se você quiser pensar no ser humano sem Cristo no mundo, ele é um escravo, tem uma corrente no calcanhar dele, e nessa corrente não tem só uma bola, tem 3 bolas. Tem a bola da carne, dos seus desejos maus, dos seus desejos pecaminosos, tem uma bola escrita Satanás, então a vontade dele é cativa ao diabo, e tem uma bola mundo, que não é
a matéria, mas é um sistema de pensamento que se levanta contra Deus, e esse ser humano sem Cristo, ele é cativo ao mundo. Então o ser humano não só é inimigo de Deus, não só é morto no seu pecado, mas ele é escravo, ele é existencialmente escravo. Paulo não tinha imagem de um viciado em crack, mas a alma do homem sem Cristo no mundo é de um viciado em crack e abstinência. Parece um ratinho, uma imagem terrível, um tipo de ratinho, um hamster ali mexendo, nervoso porque ele está em crise de abstinência. Essa é a nossa alma sem Cristo no mundo. Nós somos escravos dos nossos desejos, escravos do mundo, escravos de Satanás. Paulo vai lembrar que o nosso estado sem Cristo é revelado pela lei, então nosso corpo é afetado, até mesmo a matéria é afetada. A matéria, por assim dizer, nos puxa para o pecado, não só nossa vontade é inclinada para o mal, inclinada para o pecado, mas nossa carne também é inclinada para o pecado. Paulo vai lembrar que também o homem sem Cristo tem a mente obscurecida. Os melhores pensamentos dos incrédulos são maculados pelo pecado. A pessoa como que está tateando na esfera de tentar se religar a Deus e se aproximar de Deus, e de forma bem escandalosa, já que o incrédulo, o homem sem Cristo no mundo, vive numa mentira existencial. Jesus vai lembrar que o homem sem Cristo, ele é filho do diabo, ele é servo do diabo, como ele vai dizer, o vosso pai é o diabo. Se eu não citasse Jesus aí, acho que vocês não acreditariam que Jesus chega a esse ponto de dizer que aquele que vive nessa mentira tem por pai o próprio diabo, na medida que Jesus é a verdade, é a única verdade. O quadro que é pintado aqui, em Paulo, em João, esses grandes autores do Novo Testamento, não é nada otimista. Nós fomos durante muito tempo nutridos com a ideia de que o mal nós somos contaminados pelo meio que nós vivemos. É o meio que nos muda, o meio que nos modela, o sistema, né? Lembra do segundo filme Tropa de Elite? O filme termina quase com um palavrão, né? Mas o sistema é mau, o sistema é que nos corrompe. De jeito nenhum, gente. Somos nós que poluímos o lugar onde estamos. Nós é que nos auto-sabotamos constantemente. E se nós estamos sem Cristo, nós não temos esperança nenhuma. O nosso quadro é tenebroso aqui. Por quê? Porque no final nós todos estamos debaixo de maldição se estamos sem Cristo. E nota que é uma maldição que não procede do diabo, como alguns neopentecostais querem ensinar, mas é uma maldição que procede do próprio Deus. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 3:10. Lembra, Gálatas 3:24 é um resumão de tudo que Paulo tem a afirmar nessa epístola. Ele vai dizer o seguinte: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo de maldição, pois as Escrituras dizem, e ele está citando Deuteronômio 27:26, quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Então, mais uma vez, quem consegue cumprir todos os mandamentos? Quem consegue cumprir todos eles? E ao mesmo tempo? Ninguém. Nenhum de nós. Então, sem Cristo, todos nós estamos danados. Todos nós estamos debaixo de maldição. Em outras palavras, todos nós estamos debaixo da própria ira de Deus, do próprio desprazer de Deus. A gente não é simpático a Deus, Deus não é um cara lá do alto, não há nenhum senso de proximidade, antes há um abismo intransponível entre Deus e o ser humano sem Cristo, e Deus está irado, Deus não está satisfeito com o comportamento do ser humano. Na medida que o ser humano não consegue cumprir todas as palavras do livro da lei, esse ser humano é colocado debaixo de maldição. Para vocês que gostam de desenho animado, eu gosto também, a imagem que pode vir à mente da gente aqui é aquele personagem tipo Hard, né? Os mais velhos vão lembrar aqui, sinal também que eu não sou mais novo, mas aquela hiena que vivia reclamando de tudo, né? Nada vai dar certo, mas a ideia é que esse ser humano sem Deus, ele anda com a nuvenzinha em cima dele, com raios e trovões prontos a cair sobre a cabeça dele em qualquer tempo, em qualquer momento. E esses raios só não partem essa cabeça dura do incrédulo, porque Deus ainda sustenta a sua ira para que, de alguma forma, esse incrédulo venha encontrar lugar de misericórdia. E a gente entra no segundo ponto. A lei é esse tutor, e esse tutor duro e rude, que destrói todas as nossas pretensões moralistas, todas as nossas pretensões idolátricas. A lei arrasa com a gente, a lei desnuda a gente, a lei coloca a gente numa compreensão de que diante de Deus, sem Cristo, nós estamos no estado de miséria. Só que a lei não faz só isso, a lei nos conduz a Cristo. E aqui, mais uma vez, a gente tem que lembrar quem é Cristo aqui. Cristo é o Messias.
Paulo tem em vista aqui, não é um princípio crístico, algum tipo de bobagem ligado à nova era, mas Paulo tem em mente aqui o Messias prometido a Israel no Antigo Testamento e que finalmente veio agora na plenitude dos tempos, que é outra expressão que Paulo vai usar em Gálatas capítulo 4. Ele tem em vista aqui Jesus de Nazaré, o nosso único Salvador, aquele que traz a salvação de Deus para nós. É esse personagem que nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, viveu na terra como nós, passou fome, sede, cansaço, mas também fez curas, sinais e prodígios, instruiu-nos, foi preso, foi crucificado, morreu morte dolorosa, foi sepultado, terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e depois ascendeu aos céus. Esse é o Jesus que Paulo tem em vista aqui. A lei, então, como nosso tutor e nosso guia, nos conduz a esse Cristo, a esse Jesus. Ela nos coloca diante desse Jesus Cristo. Então, num aspecto muito sério, a lei nos humilha. Ela revela para nós o Deus que é completamente santo. E aqui a gente lembra de Isaías capítulo 6, versos 1 a 5. Isaías está no templo, ele está lamentando a morte do rei Uzias, ele está celebrando seus sacrifícios ali, e surpreendentemente Deus, o Eterno e o Todo-Poderoso aparece. Ele aparece no Epifânia, com os anjos cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Qual a resposta de Isaías? Ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Ai de mim. A lei, então, nos humilha, a lei coloca diante de nós um Deus completamente santo, um Deus que é tão puro que não pode ver o mal, e a nossa resposta a ele é, ai de mim. Eu preciso buscar a minha relação correta com Deus em outro princípio, fora de mim. Eu preciso buscar aquele que vai me colocar numa relação correta com Deus, que é Jesus Cristo, que é Cristo. A lei, então, nos conduz a Cristo. A lei convence, então, aqueles que não estão em Cristo do seu estado miserável. E aqui a gente volta para a distinção entre a lei moral e as obras da lei. No Antigo Testamento, a lei moral era dada para todo o povo como sinal da aliança para humilhar o povo, para quebrantar o povo. Só que Deus não deixa o povo em desespero. Deus estabelece as leis cerimoniais, o tabernáculo, o sumo sacerdote, os sacrifícios. Então, a correta relação de lei e graça no Antigo Testamento é que a lei no Antigo Testamento também humilhava o povo de Israel e conduzia o povo de Israel humilhado e quebrantado para o tabernáculo, para o templo, onde por meio do sacrifício de um ovelhinho inocente, sangue seria aspergido sobre o povo de Deus no Antigo Testamento. Era o sangue que cobriria a multidão de pecados de Israel no Antigo Testamento. Então, mesmo no Antigo Testamento, a lei moral nunca foi dada como meio de salvação. A lei moral era dada para humilhar todo o povo, para encerrar todo o povo debaixo de miséria e levar o povo humilde para o tabernáculo, para o templo, para o povo ser coberto com o sangue do sacrifício do inocente. E o padrão permanece no Novo Testamento. Então, se você quiser visualizar, no Antigo Testamento você tem um Sinai, onde a lei moral é dada humilhando o povo. Depois você tem um tabernáculo, ou tem o templo, como um edifício, onde os pecados eram cobertos, onde os pecados eram expiados, onde o perdão era pronunciado. Não pelo que o povo fazia ou deixava de fazer, mas pelo sacrifício do inocente, como preparação pedagógica para a vinda de Cristo. Então a lei nos conduz a Cristo. Como é no Novo Testamento agora? João Batista, o grande profeta da Nova Aliança, como é que é a mensagem dele? Arrependei-vos. E depois, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então mesmo João Batista, o profeta que liga a antiga aliança à nova aliança, ele não ensinou que a lei era um tipo de caminho de salvação, um caminho para agradar a Deus. Não, João Batista vai ensinar que as pessoas têm que abandonar os seus pecados por meio do arrependimento, porque salvação, porque se conectar com Deus ocorre somente por meio de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.